Pessoal, hoje eu vou trazer uma convidada especial, que é a Cristina Teixeira, tá? Que é mãe de TDAH adolescente, tá? Uma moça TDAH adolescente. A gente vai contar um pouquinho da história dela. Ela também é aluna do programa Meu TDAH e como o programa tem ajudado ela a entender e realmente fazer uma revolução na casa e na vida dela, tá? Vou chamar ela aqui, a gente vai bater um papo. Então, se você é pai ou mãe de um adolescente com TDAH, você vai gostar muito da live de hoje. Opa! Tudo bom, Cristina? Oi, boa tarde, Yuri. Tudo bom? Como vai? Boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Aqui é o nosso Instagram do TDAH Descomplicado. A Cristina, eu conheço ela já há mais de um ano, né? Quando ela procurou o programa Meu TDAH, ela tem uma filha adolescente com TDAH e passou por várias experiências até então, antes, né, do programa e depois também, que ajudaram ela a entender melhor a filha dela, a situação que ela vivia, enfim. De fato, fazer aquilo que é tão importante, que é trazer clareza aos pais acerca do TDAH, né? Mas vamos lá, eu vou deixar então que a Cristina se apresente pra gente e conta um pouquinho da história dela com o TDAH, antes mesmo do programa, o que ela já vinha vivendo, experimentando com a filha dela. Vamos bater um papo sobre isso então. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. Então, como o Yuri já disse, meu nome é Cristina, né? Sou mãe de 3 bênçãos, né? 3 abençoados, 2 filhos já adultos e a minha filha, 13 anos, TDAH, Jami. E a minha história, né, deve ser a história de várias pessoas aí, né? Eu vim de uma família, né, da criação dos anos 70, anos 80 aí, né? Aquela criação que o pai fala 1, 2, na terceira vez o couro já come, né? Exatamente. Tanto eu quanto meu esposo, né, essa criação de que o filho se vira, o filho tem que tomar sua iniciativa, resolver as suas coisas. E eu passei essa criação para os meus 2 primeiros filhos, né? Que foi sem nenhuma intercorrência, né? Eu acreditava, né, que eu estava fazendo normal, porque com eles dava tudo certo, né? Eu nunca tive problema nenhum com os 2 primeiros em questão escolar. Eu não me lembro de sentar com eles para fazer um dever de casa, por exemplo, porque eles davam conta sozinhos. Obrigação de casa, eu não precisava falar nada, entendeu? Então, cresceram, já são adultos. E aí, quando eles já estavam aí com seus 9, 10 anos, me veio a Jamile, né? Hoje com 13 anos de idade. E como já tinha dado certo com os 2 primeiros, relativamente certo com os 2 primeiros, né? A minha forma que eu fui criada e a forma que eu criei eles, eu achei que daria certo também com a próxima, né? Afinal de contas, eu já tinha experiência de 2 adolescentes, né? 2 crianças, adultos e adolescentes. E aí eu comecei né? Assim que a Jamile nasceu, já nos primeiros anos eu já comecei a notar que ela era diferente. Que alguns dos estímulos que eu dava, que eu fiz com os 2 primeiros, eu não conseguia com ela. Eu já percebia uma diferença ali, entendeu? Mas a gente ficava naquela assim, filhos não são iguais, né? Cada um tem o seu jeito, a sua criação e tal. E aí eu fui tentando me adequar, tentando tudo que eu sabia, dentro do que me foi passado pelos meus pais, né, eu e meu esposo, né, o que a gente aprendeu, e o que a gente já tinha experimentado com os outros 2 filhos. Então, Cristina, só um adendo aqui. Então, quer dizer que a gente vai experimentando, a gente vai repetindo padrões, né? Eu sei muito bem com relação a isso, porque eu não tenho filhos ainda, né? Pretendo ter até o ano que vem. Mas a questão eu sei que a minha mãe, no começo, eu tive também, na hora que eu fazia minhas tarefas de casa, que eu dispersava demais, que eu passava a tarde inteira para fazer uma linha do dever, sofria todos os dias e não adiantava. As coisas que minha mãe aprendeu do meu avô, do pai dela, que era bem rígido, bem anos 30, não estavam dando certo. Por quê? Mas enfim, e aí a gente vai repetindo esse padrão mesmo, né? Quando falta um pouco dessa clareza e consciência. E aí você estava repetindo com ela. Até porque já tinha dado certo com os outros 2, entendeu? Sabe aquela coisa assim, eu lembro que eu falava, eu trabalhava em frente, eu trabalho fora, no serviço público. E o meu serviço era quase que em frente ao meu trabalho. Eu lembro que eu deixava os 2
7, 8 anos em casa e falava para eles assim: quando vocês terminarem todas as obrigações, vocês podem ligar a televisão às 5 horas da tarde. Religiosamente, às 5 horas da tarde, estava tudo pronto e eles estavam sentados esperando para ligar a televisão. Ó, tá tudo certo, ué? É assim que funciona. Eu tô acertando. Então vamos fazer de novo, vamos repetir o padrão, é isso aí que tá certo, entendeu? E aí veio Jamile, né? E aí ela começou a me ensinar que algumas coisas não estavam certas. E aí veio aquele choque, o choque, né? Peraí, tá errado, tem alguma coisa errada, não tá dando certo o que eu tô fazendo. E como os nossos pais faziam, né, Yuri? Como a maioria das mães fazem, se não está dando certo, vamos apelar um pouquinho mais para o enérgico e para a violência, né? Você avisa uma, você avisa duas, na terceira você corta no couro porque não fez. É desobediente, é sem educação, é preguiçoso, entendeu? E os outros falam isso também, né? Não é só a mãe Sim. que pensa isso, mas os outros falam e dá aquela sensação de culpa, né? Porque muitas mães de TDAH, elas se sentem culpadas por acreditar que estão sendo mães ruins. Principalmente dentro da família. Dentro da família. Então, assim, vem muito julgamento de cima para baixo. Pessoas que não vivem a sua realidade, não enfrentam o que você enfrenta, não está na pele, principalmente do filho ou da filha. Ou seja, uma pessoa que não vive a sua realidade, mas na hora de apontar o dedo, é isso aqui que está acontecendo, está faltando chipolada, está faltando rigidez, não sei o quê. E aí a mãe porque é a mais nova, é a caçula, você está deixando de qualquer jeito. Os próprios filhos falavam, você não faz com ela o que a gente fazia com a gente. Né? E isso gera uma culpa grande, gera uma culpa muito grande, e você começa a entrar em desespero, né? Porque a sociedade está te cobrando a criação do seu filho, e você não sabe o que está acontecendo. Todos os recursos que você tenta, você não consegue. E aí eu fui entrando em desespero, fui tentando todos os recursos que eu tentava, e tentando esses recursos você começa a surtar, né? Tudo radical que você imaginar eu tentei com ela. Tudo de radical que você imaginar, dentro do que eu achava que eu sabia, eu tentei com ela. E eu não vou mentir para você que eu falo assim, meus meninos morrem de rir quando eu falo isso. Eu sou uma mãe controladora, eu era. Uma mãe controladora, tá? E tudo tem que ser do meu jeito, na minha hora, né? Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu vivi a vida inteira e eu achava que era isso que eu tinha que fazer, que eu não tinha que mudar. Ela que tinha que dançar na minha música, não eu que tinha que entender ela. Filho obedece pai. É isso, pronto. Foi isso que eu aprendi, né? E aí Jamile veio. E aí nesse caminhar aí, o negócio foi virando uma bola de neve. Foi virando uma bola de neve com a situação da Jamile, dela não obedecer a comandos de obrigações dentro de casa, da lentidão dela, né? Eu tenho um menino e uma menina, então eu tinha o padrão dos dois. Né? E todo mundo espera assim, a menina é quietinha e o menino é agitado, né? E ela era assim... E ela era esse negócio de padrão, né? Porque as pessoas querem tudo encaixar em padrão e a gente simplesmente tem que começar a aceitar que não existe padrão. Vocês vão entender isso na história da Jamile aí, da filha. Aliás, foi uma das coisas que eu aprendi no programa, que mudou muito minha vida. Não existe padrão. Vamos lá. Né? Então, eu comecei até ali tentando encaixar, tentando colocar, e eu tentava as questões em casa, as obrigações em casa, as coisas que eu pedia para ela fazer sempre era muito mais lento, parecia que ela tinha um delay. Era tudo mais lento, era tudo mais devagar. Então, oi. Não adiantava bater, que não mudava, não adiantava pôr de castigo, porque não aprendia com o castigo. Uma criança normal, dependendo do castigo que você der, no outro dia ela está esperta, não vai acontecer de novo. Com ela, não. Ela fazia de novo. Nossa. Não gravava, aquilo para ela não gravava, entendeu? Ela podia apanhar o tanto que fosse, ela podia ficar sem o coisa o tanto que fosse. Eu podia falar até perder a voz. Aliás, quando eu entrei para o programa, eu estava perdendo a voz, eu estava rouca. Você comentou algumas coisas, realmente. Isso é até que eu queria te perguntar, Cris. Já que você entrou nessa parte de como você se sentia, né? Como é que você se sentia na época que você entrou no programa? Eu lembro de uma coisa que você comentou, inclusive nas nossas reuniões semanais, que a gente tem uma reunião semanal. Toda semana a gente tem reunião, mais de uma reunião por semana, de 2 a 3 por semana, onde está eu ou as nossas tutoras, que são as nossas psicólogas, né? Junto com as mães, para entender exatamente o caso de cada situação, para a gente poder
orientar e traçar os próximos passos, né? É para os pais realmente se sentirem seguros, é para isso que existe o programa. Mas você falou, eu lembro que você comentou uma vez que, além de rouca, além de muito estressada, a relação com a sua filha estava desgastada e a relação até com seu marido estava desgastada por conta dessas brigas diárias de não entendimento. Uhum, uhum. Então, com ela, a gente chegou num ponto, quando eu cheguei no programa, o TDAH dela foi diagnosticado aos 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade, e foi um momento, assim, todo tumultuado, entendeu? Porque eu ainda não entendia, sabia que era o TDAH, mas eu não entendia, não sabia do que se tratava, não sabia como funcionar, como agir com ela. Muito menos o meu esposo, que não aceita transtorno. Até hoje ele não aceita esse transtorno. E aí eu tentava fazer alguma coisa e a gente começava, além de eu estar cansada, desgastada, doente, eu tenho um problema de coluna, meu primeiro atendimento com você, eu não sei se você lembra que eu estava com uma tira aqui, era um colete para coluna, e descabelada, com o cabelo para cima, descabelada, e gritando, entendeu? Eu estava desse jeito, eu vi esse vídeo que outro dia, eu falei, meu Deus... Foi um vídeo que você falou assim, nossa, mas como mudou as coisas aqui? Você tava poucas semanas no programa. Cabelinho arrumadinha, bonitinho, ó, tá descabelado. Né? E aí, não foi nenhuma nem duas vezes que eu gritava com ela, que era a última coisa que eu tinha para fazer, e meu esposo falava, eu vou embora de casa. Eu não aguento mais, eu vou embora. Eu não aguento mais escutar você gritar com ela, eu não aguento mais você tentar e ela coisar. E aí eu gritava com ele. E eu falei isso nas lives. Chegou num ponto que eu falei assim, ele vai separar de mim. E a pior parte, eu jogava isso na cara da Jamila. Eu falava com ela assim, seu pai vai separar de mim, a culpa é sua. A culpa é sua. Entendeu? Uma coisa que eu gostaria de adicionar aqui, Cris, para todos, tá? Para todos que estão aí ouvindo. O TDAH, ele não é culpa nem dos pais, e nem da criança que tem TDAH, criança, adolescente, ou mesmo do adulto, você que tem TDAH. O TDAH ele tem que ser visto como uma entidade externa. Então, por exemplo, se você tem uma família, pai, mãe, filho, o filho tem TDAH, a culpa não é do filho TDAH. Muitas mães têm esse pensamento, né? Acabam tendo esse pensamento depois de muito desespero, que foi o caso da Cris, que ela tinha esse pensamento, ela enxergava dessa forma. Mas o TDAH, uma das coisas também que é importante vocês entenderem, que o TDAH ele é uma entidade externa. Então, na verdade, é pai, mãe, filho e o TDAH ali perto. Por quê? Vocês têm que mirar no TDAH. Não é o filho de vocês que está rebelde, não é o filho de vocês que quer acabar com o seu casamento. Nada disso está acontecendo. É o TDAH atuando todo dia e toda a família trabalhando juntos com muito entendimento, muita atuação precisa no que tem que fazer para resolver a questão e mitigar ao máximo o TDAH. Mas continue, Cris. Pois é, aí nesse emaranhado todo, um dia aconteceu um ponto decisivo. Um dia eu não lembro mais o que ela aconteceu, o que fez, uma coisa que eu insisti demais que ela não fez. Eu peguei essa menina, eu não tenho vergonha de falar hoje, porque eu sei que muitos pais fizeram isso. E eu me arrependo porque eu não sabia. Eu bati, eu fui em cima dela, mas bati muito mesmo. Eu bati e gritava para ela assim, eu vou te matar. Eu vou te matar. Então, assim, eu estava doente. Eu vou te matar. E batendo nela. Aí ela regalou um olho pra mim e eu pensei assim, na hora eu pensei assim, eu vou sair de cima dela porque as pessoas da rua vão vir aqui e eu vou ser até presa. Porque elas vão realmente achar que eu tô fazendo alguma coisa com ela. Mas o que mais me assustou não foi isso, foi que uma hora depois ela estava em volta de mim como se nada tivesse acontecido. Eu falei, em volta de mim, conversando, abraçado comigo como se nada tivesse acontecido. Eu falei, não, tem um negócio errado, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa e início de pandemia, o que a gente tinha era internet. Então eu comecei a digitar lá, TDAH, como cuidar do TDAH, como tratar do TDAH. Aí de repente aparece lá, TDAH descomplicado. Deixa eu ver esse negócio aqui, TDAH descomplicado. Aí aparece o primeiro vídeo desse senhor abençoado aqui, e parece que no vídeo dele só faltou falar assim, Cristina, deixa eu te falar uma coisa.
o que está acontecendo na sua casa é isso, você está fazendo isso, é desse jeito que você está tratando sua filha. Eu fui descrevendo, eu falei, meu Deus do céu, vou dar um voto de confiança, pessoal. Vou dar, porque e você descreveu tudo que acontecia na minha casa, tudo, naquele primeiro vídeo institucional. Eu falei, eu vou dar um voto de confiança. Bendita, abençoada a hora que eu dei esse voto de confiança. E fiz a inscrição no programa. E aí você entrou no programa, foi o início do ano passado, início da pandemia, março, né? Você falou, março, bem no início da pandemia, no mês de março. Isso, mês de março, né? E aí, de lá para cá, o que eu gostaria que você falasse um pouco da dinâmica, não apenas do programa, tá? Você vai falar o que você aprendeu, o que você tem aprendido até então, você ainda está conosco, mas o que eu quero é que você me diga um pouco como é que foi o processo de transformação. E eu sei que você aprendeu muita coisa dentro do programa, não apenas com o curso, com as aulas gravadas, mas também com os nossos encontros, e como foi feita essa mudança de uma mãe que não aguentava mais, mudança de chave, que estava dando ali a chinelada, mas não era isso que você queria fazer, e como é que foi essa mudança no processo aí? Então, assim que eu fiz a inscrição, eu comecei a ver os módulos. Bem aqueles primeiros módulozinhos, né, eu já comecei a entender o que era o tal do TDAH. Jamile já fazia terapia, a psicóloga já tinha falado comigo sobre disciplina positiva, eu xinguei ela toda. Tem disciplina positiva, não, ela tem que tomar ou não. Ela não sabe tomar não, ela é sem educação. Depois eu fui lá pedir desculpa. Né? E eu comecei assistindo, absolvendo os módulos, porque os módulos tinham muita propriedade do que estava acontecendo dentro da minha casa. Eu lembro que a primeira coisa que eu apliquei foi a questão do banho. Eu estava sentada vendo os módulos e eu vi uma parte falando sobre como que você deve proceder. E ela chegou perto de mim e eu falei assim, Jamile, vai tomar banho, você tem 10 minutos. E ela olhou assim e eu não falei mais. E deu certo. Eu falei, nossa, deu certo. Eu não falei, eu assim, falei uma vez e falei, você tem 10 minutos. E deixei para ver o que acontecia. E deu certo. Em 10 minutos ela tinha tomado banho. E aí eu falei, não, agora eu vou aplicar esse negócio aqui. Aí eu comecei, né, aplicando, participando das lives com as psicólogas, absolvendo essas psicólogas, todos os profissionais, né, porque o Yuri sempre coloca a gente lá no programa, a gente não abandona os profissionais que estão nos atendendo, de forma alguma. O Yuri prega muito isso lá, não abandona os profissionais. Só que os profissionais, eles não estão 24 horas na sua casa, assim como o programa está, né? Nem sempre você tem o seu. O profissional está ali, você está ali semanal com ele, 40 minutos ali no semanal com ele, com a criança, ele vai pegar um resumão da semana. O programa não, o programa está dentro da sua casa. Se deu tempo para mim, 3 horas da manhã, mandar uma mensagem no programa, alguém vai me responder. Daqui a pouquinho alguém vai me responder, né? E também a interação com as outras mães é aquele espaço onde eu descobri assim, a minha tribo, eu não estou sozinha, tem um monte de gente aqui igual a mim, né? Sim, e todo aquele trabalho da psicóloga sentar com você, de você ter oportunidade, às vezes, né, Yuri? Quantas vezes que eu peguei o celular e mostrei, olha aqui, o que está acontecendo? Foi, né? Mostrou lá, só virou a câmera. Aquilo ao vivo, entendeu? É como se uma pessoa... O programa é como se alguém pegasse você pela mão e dissesse assim, ó, você não tá sozinha, eu tô com você. Entendeu? E ali em tempo real, com você ali o tempo todo. E aí eu fui percebendo, né, essa parte que a gente falou aí, quando foi a virada de chave, eu fui percebendo o seguinte, eu entrei no programa para que eu resolvesse o problema da minha filha. Na verdade... Quem tinha que resolver o problema não era ela, era eu. Eu acho isso, assim, é fantástico. E o dia que as mães do programa, né, as que estão chegando agora, e as que já estão há mais tempo, e as que pretendem entrar, perceberem isso, assim, a minha vida mudou totalmente. Totalmente. Né? Eu deixei de ser... E aí é o que eu digo, o que o TDAH me ensinou? Eu deixei de ser uma mãe controladora, né? Ainda tenho meus traços, claro, tá na minha personalidade, é um dia de cada vez. Eu deixei de ser uma mãe tão controladora, eu aprendi a respeitar tempo, respeitar espaço. E uma coisa que você repete muito, Yuri, que acho que foi uma das frases assim que principalmente eu que sou controladora, uma frase que eu mais guardei na minha vida. Tem dia que tá tudo certo, tem dia que não dá, e tá tudo bem.
É muito libertador você saber que o dia que as coisas não dão certo, está tudo bem. Então me diga uma coisa, Cris. Você que entrou no programa e você que se considera uma mãe transformada pelo programa Meu TDAH. Uma mãe que hoje já virou a chave, você está contando isso, não vou te interromper. Mas me diga uma coisa por curiosidade. Todos os dias são perfeitos na sua casa? Não. Não. Esse é o diferencial. Não são. Tem dia que dá tudo certo, como agora, né? Até comentei lá na comunidade que ela está... Né? Ela está preparando. Hoje o dia tá bom, não mexe muito. O dia está bom. Em time que está ganhando, não mexe, né? Mas é aquela consciência que não te decepciona. Aquela consciência que eu sei que vai ter um dia que não vai render nada. E eu não vou surtar. Eu não vou desesperar, porque nem a gente está bem todo dia. Esse é a naturalidade do programa, entendeu? Eu não vou surtar, é o dia que ela não vai render. É o dia que o TDAH está saturado, está evidente, não está produzindo. Então vamos dar um tempo, vamos esperar o tempo, respeitar o tempo. Outra coisa que eu aprendi, respeitar o tempo e o espaço. E aí, aprendendo com ela, ainda aprendi com outras pessoas também, né? A tal da empatia. Quando eu entrei no programa, eu tinha uma criança. Né, eu gosto de falar isso, eu já até fiz uma postagem a esse respeito, né, Yuri? Você lembra que as postagens eram infantis? Quando eu cheguei, o programa tinha uma criança. Hoje eu tenho uma moça adolescente. Verdade. E foi perceptível essa mudança. Apesar da maturação cerebral, né, ser mais reduzida, eu tenho uma adolescente, né, que mudou muito nesse tempo de programa. Não foi uma mudança assim, nossa, entrei no programa e fiz tudo e deu tudo certo. Nem sempre deu tudo certo. E muitas vezes não dá tudo certo. É um dia de cada vez, entendeu? O que mudou não foi o TDAH. O que mudou foi a minha forma de olhar para o TDAH. E essa mudança de forma de encarar o TDAH também te traz mais clareza e mais segurança. É por isso que eu imagino... E tranquilidade. E tranquilidade. É por isso que hoje você não surta com a crise de 2020, do início de 2020. Porque os dias, você sabe exatamente o que fazer quando o dia está bom e quando o dia também não está tão bom. Você tem um mapa para a situação. Eu descobri, tranquilidade, paz de espírito, entendeu? Qual que é a idade da sua filha? Você acabou, acho que não comentou. 13 anos e meio, caminhando para os 14. Tranquilidade, paz de espírito. Aprendi a reconhecer ela, como que ela o tempo dela, o espaço dela. Entendeu? Aprendi as outras pessoas, quando falam, para mim, não faz diferença. As críticas das outras pessoas não faz diferença. Porque aprendi a lutar por ela, a perseguir os direitos dela, a saber exatamente quando a medicação está fazendo efeito, quando não está, a buscar os meus direitos, a buscar o bom profissional, a saber quando o profissional tá falando certo, quando está falando errado. Entendeu? A reconhecer o que é do TDAH, o que é da Jamile, né? Porque a gente tem que ter essa divisão. Tem que ter essa divisão. E entendeu? Isso que traz clareza também, né? Porque isso evita uma coisa também, Cris. Evita que os pais sejam super controladores, nem ser super controlador, mas super exigente e dar muito castigo. Você erra por excesso e erra por falta também. Então, quando você tem essa clareza... Ou super protetor, exato. Ou super protetor. Porque eu até falei isso outro dia na live. A minha filha pode tudo. Ela pode tudo, ela pode ser tudo que ela quiser. O transtorno não limita. O transtorno não diminuiu a capacidade dela de aprender. Pelo contrário, ela é inteligente até demais. Entendeu? Só as caixinhas que não estavam no lugar. E a gente tem que ajudar a botar as caixinhas no lugar. Né? Agora, nesse momento, a gente está vivendo uma fase boa, uma fase que eu lutei muito para isso, que é a fase da aceitação. Né? Porque como eu ainda estou nessa fase com o pai, né? O pai ainda não aceita o transtorno. Então, como o pai não aceita o transtorno, ela meio que não aceitava também. Só que agora, com essa fase, né, de adolescência e as mudanças que ela está começando a perceber, esse ganho que eu tive, que eu recuperei, resgatei ela de volta para mim, porque eu estava perdendo, então eu resgatei ela de volta para mim, resgatei a confiança dela,
ela começou agora a se abrir, se soltar. Ela mesma percebe quando o remédio faz bem, quando não está fazendo bem, quando ela precisa, quando ela não precisa. Ela se abriu mais com você também, não foi? Ela se aproximou mais de você, não foi? Sim, isso é de pouco, tá? Isso aqui é de uns 4, 5 meses para cá, ela começou a se abrir mais. Ela começou a se reconhecer, né, com o transtorno. E ao mesmo tempo que ela se reconhece com o transtorno, ela já começou o que todos nós esperamos de um TDAH, principalmente agora, nessa fase de adolescência, a criar estratégias, a ser independente, para resolver as coisas dela, né? Tanto é que hoje ela está indo para o campeonato dela de ginástica artística para São Paulo, sozinha com a delegação, sem ninguém. Eita, o coração saindo na boca. Aquela preocupação assim, gente, ela vai saber comprar uma comida na padaria, se ela precisar, até isso deve se perguntar. Totalmente, né? eu confio nas pessoas que estão levando ela, e a gente fez um trabalho, né? Isso que eu falo que o programa ajudou. Você envolve todo mundo na situação, né? A tia Delimar, que deve estar até nos assistindo aqui, ela sabe também da situação e ela trabalha muito. Temos alunas aqui do programa Meu TDAH. Temos alunas assistindo a gente aqui. As atividades físicas, né? Nessa fase de adolescência, as atividades físicas ajudam, assim... Foi o que deu boom na Jamile, foi isso. Foi a atividade física, né? Que eu recomendo para todo mundo. Sim. Mas então, voltando ao programa, né? Eu creio que foi... O que mais é isso, Yuri? Que eu acho que a questão de você ir participando dos módulos, e tirando dúvidas, e convivendo com outras mães que têm os mesmos problemas que você, e participando das lives, e sugando aquelas psicólogas que estão ali pra gente, né? Gente, eu que sugo que as meninas. Toda semana elas estão lá, e aí eu vou falar. Eu tô lá tagarelando, perguntando, né? Para quem tem dúvida de como... Pode falar, pode concluir, Cris. Não só eu, como os profissionais que o programa traz, né? É um programa muito completo, gente. Não tem só as psicólogas, né? A gente tem lá fono, personal organizer, psiquiatra, médico, todo mundo lá fazendo live. Tudo que o Yuri acha de novidade, ele traz. Da nutricionista eu já trouxe para vocês fazerem a dieta correta para ajudar no TDAH. Mais de uma vez, inclusive. Terapeuta ocupacional. Ontem nós tivemos a fono, né? Isso, a gente teve a fono ontem. E aí, para quem está com dúvida sobre como funciona o programa, é o seguinte, você pode entrar uma assinatura, você fica por ciclos de semestre, né? Então e por que tem que ser semestre? Porque é um processo. Geralmente o programa, você que consegue se dedicar 2 horas por semana, tá? E 2 horas, vamos botar assim, 1 hora na live por semana, nós temos 3 lives por semana, mas se você ficar 1 hora em uma delas, já está ok. 1 hora na live por semana, mais 1 hora se dedicando aos módulos, nós temos aulas especiais temáticas toda semana. Então a gente tem a nossa live de bate-papo, onde a gente vai te ouvir em grupo e vai te orientar no seu caso. E também temos as lives com aulas específicas, por exemplo, o TOD na criança, a independência, como você cultivar boas amizades com seus filhos, para que eles, como eles podem lidar com o bullying, como lidar com a mentira, tem várias, toda semana tem aula nova. Então, eu lembro que os módulos eu colocava em cima eu estava fazendo almoço, eu punha o celular em cima da janela do fogão para assistir os módulos e fazendo almoço. Melhor coisa, né? E aí, o que eu falo para as mães assim? Porque tem mãe que fala assim, eu queria trazer meu marido para o programa, tem alguns maridos que infelizmente são resistentes. Eu queria trazer meu marido para o programa e tudo, mas ele não acredita muito, ele não dá muita bola. Aí eu falei assim, faz o seguinte, nas nossas conversas semanais, nos nossos bate-papos, põe o celular perto dele, que ele pode até não olhar para a tela, mas ele não tem como fechar o ouvido. E muitos pais começaram a mudar o seu comportamento em casa com os filhos e com as esposas também, depois de nos ouvir, de ficar presente ali. Então, muitas mães enfrentam isso no programa até hoje. Não é perfeito, lógico, não tem como... cada situação é ímpar, mas de resistência dos maridos, mas isso tem como mudar. Pois é, Yuri, mas isso aí, até inclusive o programa me ajudou nisso também, entendeu? Por quê? Eu não sei quem é, assim, no primeiro momento, quando você entra no programa, você fica tentando descobrir quem é o TDAH da casa que passou para ela, né? Considerando que é uma genética, né? E eu já partilhei com vocês que até onde eu entendo, eu acho que
A Jamile tem o TDAH dos dois lados. Nos dois lados, né? Puxou, né? Puxou. Por isso que vem reforçado, né? Puxou vem reforçado, né? Mas aí eu parei de ficar procurando. Isso é uma coisa natural que você vai fazer quando você entrar no programa. No início eu ficava tentando forçar, entendeu? Depois eu parei de ficar procurando quem era o TDAH da casa e eu comecei a pegar coisas que eu aprendi no programa e aplicar em casa. Dentro, não só com a Jamile, mas dentro do meu casamento, com o meu esposo. Entendeu? Porque eu não sei quem é o TDAH da casa. Então eu não vou ficar desesperada procurando quem é o TDAH. Nós vamos, igual você falou no início, vamos organizar um todo. Vamos organizar a casa num todo. Entendeu? Comandos bem dados, bem conversados, entendeu? Olho no olho, acertado, conversas poderosas, entendeu? Melhor que tá tendo. Né? Então eu fui colocando igual, assim, ele não veio para o meu lado ainda, ele não abertamente assim, eu reconheço, mas eu fui para o lado dele. Eu passei a tratar dentro de casa essa questão como se fosse um todo, como se todo mundo precisasse, para que ela mudasse o comportamento dela. Entendeu? Então, E é verdade. Não, e com certeza, assim, e justamente a questão do todo é importante. Uma coisa que eu gosto de ensinar, tanto na semanalmente quanto nas nossas aulas também, é a questão de você saber visualizar o seu cenário em casa. A gente às vezes está muito acostumado, já vive há muitos anos com uma rotina que não é legal, ou com alguns comportamentos em casa, algumas maneiras de encarar tanto os filhos quanto o TDAH em si, às vezes meio viciada, e você precisa fazer essa faxina primeiro. Você precisa enxergar do alto. Peraí, vamos enxergar o que está acontecendo aqui. Porque cada peça tem responsabilidade pelo quê? E a partir disso você começa a fazer uma organização mais assertiva. É por isso que a gente faz muitas perguntas. As mães, elas entram no programa, elas começam a participar das lives, quando a gente tem os primeiros contatos, a gente pergunta muito. Eu tenho a ficha de cada uma de vocês. Cada uma de vocês que já falou comigo ao vivo no programa, eu tenho uma ficha, eu acompanho. Tem mãe que tem ficha lá desde 2019. Que tá eu vi ontem com a gente até hoje. Entendeu? Eu vi ontem na live, na hora que você falou, uma mãe falou, né? Aí você começou a falar assim, mas e o remédio tal que ele estava tomando, como é que tá? Eu pergunto como é que tá o tratamento. Nem a mãe mais lembrava do remédio. Isso. Por que ela falou? Por que eu perguntei a questão do remédio? Porque ela já havia relatado para mim, eu anotei, que ele estava indo para uma nova medicação que o psiquiatra tinha prescrito, né, e que ainda ia ter ia experimentar. Eu perguntei, como é que tá? Tá dando certo? Aí ela respondeu, não, tá tudo dando certo, isso aqui acabou dando bom, né, ou seja, deu certo, e a gente está precisando conduzir agora outras questões em casa comportamentais. Então o programa é isso. O programa é realmente o acompanhamento. E esse acompanhamento é importante por quê? Porque muitas vezes as pessoas procuram informações soltas. No meu canal do YouTube mesmo. No meu canal do YouTube eu tenho centenas de vídeos ali. Acho que eu tenho mais ou menos 450, 500 vídeos no canal do YouTube, tá? Que tem as dicas ali direcionadas. Só que muitas vezes você precisa da dica e de como aplicar a dica. Esse é o diferencial. Porque a dica, beleza, caraca, agora já entendi isso aqui, vou aplicar. Mas beleza, e se você começa a aplicar e não dá o resultado esperado? Qual que é o ajuste que você tem que fazer? Qual que é o plano B? O plano B, o plano C, e aí de repente vai dar certo no plano C. E tá tudo bem. Com certeza. Esse é o processo. É o que já aconteceu aqui em casa várias vezes. Deixando claro também, né? Quando eu entrei no programa, o programa era... Estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem aí, Cris? Pode dizer se meu áudio tá baixo, não comentou. Tá abaixou um pouquinho. Eu tô ouvindo, abaixou um pouquinho. Abaixou um pouquinho? Fala agora. Oi, tá ouvindo? Melhorou. Não, melhorou. Agora melhorou. Tinha baixado. Estranho, mas vamos lá. Eu estava dizendo o seguinte, que uma coisa que eu queria deixar claro, que às vezes as pessoas perguntam assim, mas eu vou ter que ficar eternamente no programa e tal. Quando eu entrei, o programa era anual, né? O programa era anual e tal. Tinha os planos, né, de 3 meses e tal, mas eu optei pelo anual. E eu estou no programa ainda por opção minha, que não consigo abandonar esse povo. A família TDAH é a família. Falei que eu fico nesse lugar aqui até a Jamile virar adulta. Gente, peraí, deixa eu só desligar meu áudio aqui. Eu não tô entendendo. Peraí, deixa eu... Tá me ouvindo? Bem melhor.
Melhorou. É porque deu alguma coisa no meu fone, enfim, não sei o que aconteceu não. Mas vamos lá, vamos continuar a conversa aqui. Mas aí você faz o seguinte, você tá dando eco no seu microfone, desliga o microfone. Ai, meu Deus do céu, tá dando eco? Eu tô ouvindo a minha voz saindo aí. Ah, tá. Eu vou baixar um pouquinho aqui, então, deve melhorar. Tá? Aí. Mas vamos lá. Não, pois é. Então, e aí, Cris? E agora a gente tem a família TDAH, que a gente tem a plataforma, né? Ou seja, dentro do aplicativo, a gente tem, no mesmo aplicativo do programa, a gente tem numa aba os módulos, as aulas gravadas, todas, e na outra aba nós temos a comunidade, que é essa que você vai mandar mensagem 3 da manhã, dá 3h10 já tem resposta para você, né? 3h10 já tem resposta, né? Agora no Hotmart, e assim, foi uma... Tudo que é início é complicado e a gente tem que ter o tempo para poder pensar. E eu achei assim, foi maravilhoso. Vou ir para o Hotmart, porque nós estamos falando de TDAH e muitas vezes pais de TDAHs também, né? E aí a gente entrava na comunidade do Facebook lá para ver a comunidade, dali a gente ia para outros lugares, né? Dispersava. Né? Dispersava. E algumas mães até falavam isso, então agora tá lá tudo bonitinho, tudo num lugar só, ajeitadinho num lugar só, ficou muito melhor. Nos dá até mais tempo para poder aplicar as coisas dentro de casa, né? Aplicar os módulos dentro de casa. Isso. Então, esse é o diferencial do programa, né? É a sua preocupação, Yuri, de entrar dentro da casa da gente e resolver a vida da gente. Eu digo certo. Que eu mudei muito, muito. Eu mudei muito a minha forma de pensar, eu mudei muito a minha forma de agir, entendeu? Não é fácil, é uma quebra de paradigmas, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar a minha idade, 45 anos, então são 45 anos vivendo dessa forma. 45 não, porque eu entrei com 43, né? Era bem mais nova. Bem mais nova. Então é uma mudança, assim, é mudar totalmente tudo aquilo que já estava enraizado na minha cabeça, né? E essa mudança é uma coisa tão transformadora que você tem um outro olhar. Eu tenho um outro olhar para a Jamile, mas eu também tenho um outro olhar para as outras pessoas. Eu era uma pessoa, por exemplo, muito crítica. Né? Acho que isso é uma característica do controlador, né? Você tem que ter tudo no seu controle e você ainda critica quem sai fora. Eu era uma pessoa muito crítica. Só né? vale do jeito que você quer, né? Do jeito que você... Só vale do meu jeito. E se fulano não tá fazendo certo, é porque ele tá errado. Entendeu? Então hoje eu já consigo, não, peraí, vamos trazer para cá para nós ver qual que é a dificuldade dessa pessoa, dela tá fazendo dessa maneira e como que nós podemos ajudar. Então eu volto a dizer, a gente entra no programa achando assim, pega meu filho e resolve o problema para mim aqui, mas não é. Não é. Não existe. Então, quem entrar no programa pensando... Ação, tá, gente? Então assim, eu até falo uma boa. Se você está assistindo esse vídeo, se você tem interesse de fazer parte do programa, a gente vai abrir para perguntas agora, tá? Rapidamente. Se você tem interesse em fazer parte, é só você clicar meutdh.com.br, o link está na bio. Se você for agora na minha bio, vai estar lá o link para você clicar. Ou você pode digitar também, meutdh.com.br, tá? Mas uma coisa aqui que eu ia falar é justamente sobre o... Ah, meu Deus, eu esqueci. O que você estava falando agora no finalzinho? Eu ia pegar um gancho. Crítica. Sobre pegar o filho e entregar na mão, deixar assim, meu filho tem problema, toma aqui, resolve aqui. Exatamente, e não é isso que nós fazemos. Não tá? é. Ele é um programa para os pais que querem entrar em ação. Então, se você tem interesse em participar do programa, o link está lá na bio, como eu falei, mas você precisa se dedicar, não é muito, gente, 2 horas por semana. Se você se dedicar 2 horas por semana, divididos em 1 hora de live com a gente faz muito mais que 1 hora, tá? Mas 1 hora de live semanal, mais 1 hora se dedicando ao estudo dos módulos, 2 horas por semana, eu garanto para você que em poucos dias, olha, tem mãe que com 1, 2, até 3 semanas já consegue ver resultados nítidos em casa. Se eu não me engano, foi o resultado que você teve também. Foi o meu resultado também. Você lembra da história do celular? A novela do celular. A novela da chave. O primeiro movimento foi o da chave, dar ela a chave de casa. Foi o primeiro movimento para controlar o horário. De responsabilidade. Isso. A gente igual você falou, Yuri. Você tem 2 horas de 2 horas de programa por semana, mas uma vida inteira para reprogramar. Ressignificando a rota, né? Você pensa assim,
Vou entrar nesse programa e vou resolver a vida do meu filho. Não, eu resolvi a minha, para resolver a dele. Porque se eu não estou bem, eu sou a cuidadora. Se o cuidador não está bem, o filho não fica bem. Exatamente. É exatamente isso. Então, é como se, você igual você é o TDAH, é como se você fosse a voz dos nossos filhos. É como se você virasse para mim e falasse assim, Cristina, o que está acontecendo com ela é isso. Porque eu já passei por isso. Né? Você se coloca no lugar da voz deles. Não faz isso, Cristina. Porque ela está sentindo isso, porque eu senti isso. Na época né? que eu tinha a idade deles, eu não sabia dizer. Então hoje você é a voz deles pra gente. Exatamente. Então, aí, gente, eu gostaria que, antes da gente encerrar a nossa live, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Cris, sobre o caso dela, com a filha dela, qualquer pergunta, tá? A gente responde aqui uma perguntinha, um interesse que vocês queiram saber sobre o caso, sobre essa história que ela está contando aqui. E aí a gente faz esse bate-bola aqui e aí a gente encerra a nossa live, tá? Mas vamos lá, mandem a pergunta, tá? Mandem a pergunta que você tem, alguma dúvida, e a gente vai responder por aqui. Beatriz, Renata, Jana é nossa aluna também. Jana tá sempre Jana. aqui. É isso aí. As amizades, né, Yuri, que a gente faz lá também. A gente vira uma família no Brasil inteiro. A família TDAH é sempre unida. Amizade. Tá dentro da minha casa já. Olha só, Cris, você quer responder essa pergunta? A Bárbara perguntou assim, a não aceitação por parte de quem tem TDAH é normal? Você comentou alguma coisa sobre a Jamile sobre isso. O que você acha? Olha, dentro das experiências do programa e o que eu passo aqui, eu acho perfeitamente normal. Normal pelos estereótipos. Entendeu? Talvez até a gente mesmo. Por quê? O que você fala para uma criança TDAH? Você é lerda, você é burra, você não aprende direito, você não faz nada certo. Aí um dia você vira para a criança e fala assim, você é TDAH. O que ela associou? Que é uma coisa ruim. Então ela não quer aceitar. Entendeu? Então até isso o programa ensina. A forma como você vai abordar isso. Entendeu? Então, eu acho que, principalmente na fase da adolescência, isso é uma consciência que nós temos que tomar, assim, a sociedade inteira vai ter que mudar nesse sentido. Reconhecer que o TDAH ele não é uma doença, ele é um transtorno perfeitamente controlável. Outro dia a Jamile me perguntou assim, mãe, se eu não tomar o remédio, o que acontece? Eu falei, nada, não acontece nada, você não vai morrer, você não vai deixar de aprender, não vai acontecer nada. Nos dizeres do Yuri, a única diferença é que ao invés de andar numa estrada asfaltada, você vai andar numa estrada de cascalho. Tudo vai ser mais difícil para você. Mas você pode. Mas você consegue chegar. Você consegue pegar. Então eu acho que essa não aceitação, ela vem da baixa autoestima que eles têm de tudo que a gente que é pai, que não sabia o que estava acontecendo. Eu vejo mães falando assim, ai meu Deus, meu filho é TDAH, e eu descobri o diagnóstico, meu mundo acabou. Não. A hora que eu descobri o diagnóstico, e recentemente nós descobrimos também o DEPAC, para mim foi um alívio, porque eu descobri o que estava acontecendo com a minha filha. Eu já estava no programa. Para mim, o diagnóstico foi um alívio, entendeu? Porque até então, minha filha tinha baixa autoestima de tanto eu falar que ela era lerda, que ela era burra, que ela não fazia nada direito, que tudo que ela fazia estava errado, que eu já não estava aguentando mais. E acaba então, que mesmo que você não diga diretamente assim, você é lerda, vamos supor, mesmo que você não diga, ela percebe que ela tá para trás, ela percebe que só pedem atenção, só chama a atenção dela, só pedem para que ela faça mais rápido. Se todo mundo pede para eu fazer mais rápido, deve ser porque eu sou mais lento. Olha a conclusão. Sim, aí um belo dia você fala assim, olha, você tem TDAH. Ninguém quer, ué. Ninguém quer, ué. Eu não quero isso, não. Isso é uma coisa ruim que me limitou a vida inteira e que só me botou para baixo. Eu não quero, não, ué. Você quer essa distância, né? Né? Exatamente. E aí, vou ler mais uma pergunta aqui. A Roberta perguntou aqui, acho que ela mandou até essa pergunta antes, mas a gente estava no meio do bate-papo. Precisa de avaliação neuropsicológica para fechar o laudo de TDAH? Sim, tá? É importante a equipe interdisciplinar. Por quê? Mas no meu caso, só o médico sozinho deu o diagnóstico. Olha, ele ter acertado o diagnóstico não significa que foi feito o processo completo, digamos assim. O processo completo, ideal, é a avaliação do médico, seja neurologista, psiquiatra ou neuropediatra, né, que é o neurologista infantil, mas, no mínimo, a psicóloga, a psicopedagoga, dependendo da idade da criança, se tiver apresentando alguma comorbidade,
passar pela fonoaudióloga também. Acho que pelo menos uma vez é importante você ir nela, pelo menos na etapa do diagnóstico. Então, eu tenho vídeos que eu falo sobre isso, sobre o diagnóstico ideal. Mas sim, tá? Respondendo aqui, o neuropsicólogo ou psicólogo são importantes para fechar o lado do TDAH, sim. Tá bom? E aí, uma última perguntita. Deixa eu ver aqui se chegou. Pessoal, quem tiver interesse em entrar no programa, hoje à noite temos aula. Então, se você clicar, nós temos uma aula da nossa tutora, que é a nossa responsável técnica, a psicóloga Monique Tostes. Eu esqueci o tema da aula de hoje. Organização. Mães do programa, organização. Pronto. Sobre organização. É o tema Minha querida Monique, se você não ficar esperta, eu vou pôr ela num potinho e vou trazer ela para Minas Gerais para mim. Né? A Monique que conhece cada uma dessas crianças como se fossem delas. Gente, Monique é uma gracinha. Rayane, nós assumimos. Vamos lá. A pergunta da Ozeni é um pouco complicada, que ela pergunta sobre medicação. Eu já falo, gente, eu não sou médico e eu não tenho propriedade para falar como tal. Então, é complicado, tá? Deixa eu ler a pergunta dela, que eu só passei o olho. Vamos ver. Meu filho tem 14, já tomou remédios por muito tempo. Mas por decisão minha, tirei o remédio dele. Já na preocupação, porque ele já está ficando adolescente. Tá errado? Eu vou só dizer por que eu acho que está errado. Porque não foi uma decisão do médico. Você tem um especialista do seu lado, que é o médico dele, que vai fazer a avaliação dele. Uma coisa que o meu psiquiatra fala, e eu já sou macaco velho, tá? O que o meu psiquiatra fala para mim é o seguinte: Yuri, não queira ser o seu médico. E não que eu queira ser meu médico, mas por que ele fala essa frase para mim sempre? É como se fosse assim, olha, não queira ser o seu médico, não queira tomar as decisões por você, porque você acha, porque você pensa, etc. Não, porque eu faço um controle de tudo que eu estou atuando com você aqui, no nosso trabalho conjunto, e se eu te prescrevi tal coisa, eu estou supondo que você está seguindo, e tem tratamentos que exigem um pouco mais de tempo para adaptação e tudo. Enfim, então, para iniciar, para modificar e para interromper, eu acho que é sempre o melhor caminho você procurar a orientação do médico que te acompanha. Uma vantagem, uma coisa, Yuri, que a Rosani pode fazer, nessa fase da adolescência, eles realmente são questionadores, dependente do TDAH. O que eu fiz com a Jamile quando ela começou a questionar a medicação? Eu levei ela, coloquei na frente do médico e mandei ela fazer todas as perguntas que ela queria. O médico dela é o Dr. Marconi. Perfeito. Sentou, eu falei assim, ela tinha as dúvidas delas, eu falei, conversa com o médico, pergunta para ele o que você tem. Já é seu primeiro sinal de que você está dando independência para ele. Pergunta o que você tem, pergunta para que o remédio, pergunta. Aí ela ficava assim, eu falei, não, pergunta, o médico está aqui para te responder, o Dr. Marconi vai te responder. Pergunta a ação do remédio, para que é o remédio, e deixa ele te responder. Isso ajudou muito na aceitação da medicação. Melhor coisa, com certeza. Com certeza. Bom, então, pessoal, minhas queridas seguidoras e queridos seguidores, eu falo queridas porque estatisticamente o Instagram já me falou que 87% do público é feminino. Então, falo logo queridas seguidoras. Foi um prazer estar conversando aqui com vocês. Um prazer da minha ilustre convidada aqui, Cristina Teixeira, que é aluna do programa Meu TDAH há mais de um ano e vem colhendo frutos aí muito positivos da experiência que ela está tendo com a gente. E se você quiser participar, participe logo, clique no link da bio, conheça, entre no programa, lá tem, se você tiver alguma dúvida, tem um botãozinho do WhatsApp lá dentro para você falar diretamente com a Natasha, que é a minha fiel escudeira, e ela vai tirar todas as suas dúvidas para você. E se você entrar agora, você consegue garantir que você vai estar ao vivo com a gente nessa aula especial. Hoje é aula, hoje não é o nosso bate-papo. Se bem que no final da aula sempre tem um bate-papo da gente. Sempre tem um bate-papo. Mas o que acontece? Vai ter aula especial hoje sobre organização e vai estar todo mundo lá, tá bom? Então, muito obrigado pela participação aí, Cris, obrigado a vocês. E o que eu tenho para dizer, né, Yuri? Só falando pro pessoal que vai entrar. Gente, aqui, ó, eu sou mãe, tá? O Yuri não tá pagando nada para mim para falar isso, tá? Vale o investimento, tá? Vale muito o investimento. O dinheiro que vocês vão gastar aí tentando achar bons profissionais que vocês não têm nem a referência de como procurar o bom profissional e o que seu filho tem, o valor que você vai pagar no programa, infinitamente mais vale o investimento, tá? Pode fazer, eu garanto. Esse eu a garanto. Esse eu garanto. Segura. Né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando, viu, Yuri? Um abraço. Obrigado mesmo, tá? Obrigado também por ter aceitado o meu convite, tá?
E é isso aí. Então, obrigado, um grande abraço, um grande beijo. Vejo vocês todos nas próximas lives e até mais. Valeu, tchau, Até tchau. mais. Valeu, tchau.